Se a sua geladeira está dando choque, que nem essa geladeira aqui, assiste esse vídeo até o final, que hoje eu vou te mostrar de forma muito rápida e prática como resolver esse problema definitivamente. Então assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom pessoal, vamos direto ao ponto, sem nenhuma enrolação. Essa geladeira aqui, ela tá dando choque, né? Só para contextualizar, essa aqui é uma casa que a gente tem de aluguel, né? E a gente aluga já mobiliada. Então a gente compra os móveis usados normalmente, né? Então a geladeira é usada, isso não quer dizer que seja ruim, né? Mas são geladeiras mais antigas e tudo mais. E aí, o inquilino acabou me falando que ele acabou tomando choque, né? Depois de um ano já morando, ele veio me falar agora, então não é uma coisa que acontece. E aí eu vim dar uma olhada, né? Eu não prestei atenção na época, eu sempre faço isso, mas não prestei atenção. Então, primeira coisa para saber se está dando choque, o que eu faço? Eu venho com a chave teste para saber se de fato está dando choque mesmo. Então ela está ligada ali na tomada, e aí eu vou testar, né? Se eu colocar a chave teste em alguns lugares, eu vejo que está dando uma voltagem baixa, né? 36 volts. Isso aqui não é suficiente para dar choque, mas se tiver algum lugar que esteja dando 110 volts, como por exemplo aqui, assim que eu vi, aqui 110 volts, já está aparecendo aqui. Então quer dizer que esses pontos aqui, provavelmente eles vão dar choque. E nesses pontos aqui de ferrugem, também são lugares que normalmente acontece isso, né? Aqui mesmo, 110 volts. Então se ele tocar nesse ponto aqui, ele toma choque. Aqui também, 110. Se ele tocar aqui, ele toma choque. Então, primeira coisa, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque essa geladeira ela não está aterrada corretamente. Então é uma geladeira antiga, a tomada ali é de 2 pinos, não tem o pino terra, então consequentemente pode ser que a energia ela fique concentrada na parte externa, na parte de metal, e acabe dando choque quando a pessoa toca. Por que isso não acontece em toda a parte da geladeira? Porque aqui ela está pintada, né? Tem uma tinta. Essa tinta ajuda a fazer o isolamento. Então pode ser que em algum momento, em algum ponto aqui da geladeira, a pessoa toque e não tome choque. Certo, né? E agora o mais importante. Como é que a gente resolve então esse problema? Bom, eu vou mostrar duas maneiras de se resolver. Uma mais rápida, certo? Que não é a forma mais correta, mas resolve o problema. E a outra correta, que vai resolver o problema definitivamente. Bom, vamos analisar, por exemplo, esse ponto aqui. Vamos ver, tem um pontozinho aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, perto dessa mancha, ele dá 110 volts. Então se a pessoa tocar aqui, ela vai tomar choque, porque aqui é a tensão que sai da tomada. Então como é que eu faço para resolver? De forma muito simples e muito rápida, é só eu vir aqui, ó, na minha tomada, tirar e trocar o lado. Troquei o lado de lugar. O que é que acontece? Quando eu vier aqui novamente nesse local, já dá zero, tá vendo? Nada acontece. A geladeira está funcionando, vou abrir para vocês verem. Está funcionando normal. E nos pontos que eu toquei, que antes dava 12, que dava 36, agora dá zero. No ponto de ferrugem, nada acontece. Tá vendo? Essa aqui não é a maneira ideal de se resolver esse problema. Mesmo onde está a ferrugem, não acontece de dar choque. Por que isso aqui não é a maneira ideal de resolver o problema? Acontece que os pinos da geladeira eles têm polo. Então tem o polo negativo e o polo positivo. O certo é colocar fase com fase, neutro com neutro. Acontece que quando você coloca invertido na tomada, pode ser não. Vai acontecer que ele energize a carga metálica, né, e você acaba tomando choque. Quando você inverte, isso não acontece. Isso resolve o problema? Resolve. Mas por que isso não é o correto? Porque a pessoa ela pode tirar da tomada, né? Foi lavar a geladeira, tirou da tomada, aí coloca novamente, esquece, a pessoa vai lá e toma o choque. Então isso vai resolver parcialmente o seu problema, mas pode voltar se alguém for lá e trocar de tomada. Bom, dito tudo isso, então qual é a forma correta de se resolver? A forma correta é fazer o aterramento, ou seja, você vai comprar isso aqui, é um plug macho com 3 pinos. Se você observar aqui, essa geladeira, ele tem apenas 2 pinos, fase e neutro. Se você botar do lado correto, ele não vai dar choque, mas se você botar do lado errado, ele vai dar choque. Não tem o terceiro pino, que é o terra, e precisaria ter. Aqui agora, a gente comprou esse plug aqui e eu simplesmente vou trocar. Como é que a gente faz a troca? Se eu cortar aqui, essa fiação, aqui dentro vai ter 2 fios, o fase e o neutro. E de onde é que vem o terceiro fio? O terceiro fio da geladeira, ele vem aqui, ó. Você vai olhar na parte de trás, você vai ver um fio, que é esse fio aqui, amarelo e verde. Esse fio amarelo e verde, ele está conectado na carcaça metálica de toda a geladeira. Esse aqui é o aterramento. Então eu vou pegar esse fio, vou desenrolar, vou juntar com aquilo ali, então vai ter fase neutro
e o aterramento também. Então vou conectar os três. E o que é que vai acontecer? Independente da posição que eu coloque a minha tomada, depois que eu fizer esse movimento, não vai dar choque, porque eu vou ter o aterramento e qualquer carga que esteja na carcaça metálica vai ser escoado pela terra, pelo aterramento, que é esse fio aqui de proteção. Esse fio aqui não tá, porque normalmente nas geladeiras antigas eles não colocavam assim, mas a gente fazendo isso evita o choque. Então eu vou fazer o procedimento aqui, que é um procedimento rápido, e aí depois eu vou mostrar para vocês verem como é que ficou. Bom, apesar de eu considerar um processo simples, né, mostrando aqui para quem nunca fez talvez, né, aqui é o fase, né, vai em um dos pontos, um dos extremos, o neutro, que é o azul, vai em outro extremo, e o terra, que é esse que a gente puxou daqui, a gente coloca aqui no meio. Dessa forma, independente da posição que a gente colocar, está aterrado e consequentemente você não vai tomar choque se tocar na geladeira. Então isso aqui é uma solução definitiva que você não precisa ficar se preocupando se está do lado correto ou não. Bom, feito. Aqui eu vou dar só um acabamento, mas já vou testar antes, né? Então vou colocar aqui, e aí repare que eu não estou preocupado em posição. E aí, vamos fazer os testes. A geladeira está funcionando, para confirmar. E aí fazendo os testes. Repare que da outra vez, assim que a gente colocava aqui, aparecia 12 volts, 36, enfim. E aqui não aparece mais nada. E agora você não precisa se preocupar. Vou pegar bem nessa ponta aqui que está bem enferrujado. E ó, não aparece nada. Então aqui agora você pode pegar, tocar tranquilamente, que você não vai mais tomar choque. E se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida e se inscreve no canal, que a gente sempre posta dicas assim, do dia a dia comum, das pessoas normais, sem aquele glamour todo que a gente vê por aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.